Shalom, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje vamos refletir sobre a vida e a obra de um homem muito especial na história do povo de Deus, o profeta e escriba Esdras. Ele viveu em um momento difícil, mas também de grande esperança para Israel. Sua história nos ensina lições valiosas sobre como valorizar a palavra de Deus, voltar para o caminho certo e restaurar a nossa vida e a nossa comunidade. Vamos começar pelo contexto. Muitos anos antes, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia por causa de seus pecados. Se afastaram de Deus, adoraram ídolos e não obedeceram às suas leis. Mas depois de cumprir o tempo determinado, Deus moveu o coração dos reis da Pérsia para permitir que o povo voltasse à sua terra, reconstruísse o templo e reorganizasse a sua vida. E foi nesse cenário que apareceu Esdras. A Bíblia diz sobre ele: Esdras era escriba, versado na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado a mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. E mais adiante lemos algo ainda mais profundo, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para praticá-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Repare bem nessas três ações: buscar, praticar e ensinar. Essa é a marca da vida de Esdras e é também o que Deus espera de cada um de nós. Primeiro, ele buscou a palavra de Deus. Não foi algo de segunda mão, nem apenas o que ouvia dos outros. Ele estudou, meditou, procurou entender o que o Senhor dizia. Era um homem que muitos haviam se esquecido. Era um homem em um tempo em que muitos haviam se esquecido dos mandamentos. Esdras tinha a palavra como a base de sua vida. Para nós isso significa: não basta saber que existe a Bíblia, precisamos procurá-la, tê-la e deixá-la entrar no nosso coração. Depois ele praticou o que aprendia. Esdras não era apenas um homem que sabia falar sobre Deus. Ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. A sua conduta era coerente com a lei. Quando a mão de Deus estava sobre ele, não era só para receber favores, mas para ser um exemplo de retidão. Muitas vezes queremos que a bênção de Deus venha sem mudar nossa forma de viver, mas a vida de Esdras mostra que a verdadeira bênção vem quando alinhamos a nossa conduta com a vontade do Senhor. E por fim ele ensinou com coragem. Quando chegou a Jerusalém, ele encontrou uma situação confusa. O povo tinha voltado, mas ele não conhecia bem a lei. Misturava costumes pagãos com a fé e vivia sem a direção de Deus. Então Esdras não se calou. Ele reuniu o povo, abriu o livro da lei e leu, e explicou desde a manhã até o meu dia. A Bíblia diz que todos os ouvidos estavam atentos à palavra de Deus. E o resultado foi maravilhoso. Ao ouvir a palavra, o povo reconheceu os seus erros, chorou de arrependimento, mas também recebeu a direção para mudar. Houve restauração, voltaram a celebrar as festas de Deus, a obedecer seus mandamentos e a viver como o povo escolhido deveria viver. Mas Esdras também enfrentou dificuldades quando percebeu que muitos líderes de famílias haviam se unido com povos que não serviam a Deus, trazendo influências ruins para a comunidade. Ele não ficou indiferente. A Bíblia conta que ele rasgou as suas vestes, puxou os cabelos da cabeça e da barba e ficou sentado, profundamente consternado.
Depois orou com sinceridade, assumindo a responsabilidade diante de Deus e pedindo perdão por todo o povo. Essa atitude nos ensina outra lição. O amor por Deus e pela sua casa nos faz sentir tristeza pelo pecado e buscar restauração. Não podemos nos acostumar com o que desagrada ao Senhor. Quando vemos desvios e atitudes corretas, não é julgar com arrogância, mas orar, se arrepender e chamar as mãos de volta ao caminho da verdade. Ela também nos mostra que a restauração começa na palavra. Não é com leis humanas, com pressas ou com soluções temporárias que consertamos as nossas vidas ou a nossa igreja. A verdadeira transformação acontece quando abrimos o coração para ouvir e obedecer ao que Deus fala. Ele usou a palavra para organizar, corrigir, ensinar e renovar o povo. Irmãos, hoje nós também vivemos em um mundo onde muitos não conhecem bem a palavra, onde valores se misturam e onde é fácil se afastar do caminho. Precisamos de homens e mulheres com o mesmo espírito de Esdras, que busquem diariamente a palavra de Deus, que procurem vivê-la com sinceridade, que tenham coragem de ensinar e compartilhar o que aprenderam, que busquem a restauração tanto na própria vida quanto na comunidade. A promessa que vemos na vida de Esdras é a mesma para nós, quando prepararmos o nosso coração para buscar e fazer a vontade de Deus. A sua mão e também estará sobre nós, para nos guiar, nos proteger e nos abençoar. Para finalizar, lembramos a palavra que resume a sua missão e a nossa também. Não se afaste da boca desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que cuides de fazer conforme tudo o que nele está escrito, pois então farás prosperar o teu caminho e terás bom êxito. Que o exemplo de Esdras nos motive a valorizar cada vez mais a palavra de Deus, a viver com integridade e a ser instrumento de restauração onde quer que estejamos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, meus irmãos. Vemos aqui no livro de Esdras o quão ele foi fiel, o quão ele foi um pregador que não só pregou a palavra, mas também viveu. Ele viveu o Evangelho do Senhor Jesus. E que nós também, meus irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Não só levemos a palavra até você, mas sim, também vivamos o Evangelho do Senhor, para dar bom exemplo, para colhermos fruto na vinha do Senhor. Eu sou Josimar Vieira, criador desse canal, o Mensageiro da Palavra, o qual eu envio uma mensagem escrita e esta reflexão lida para vocês, esse vídeo, esse pequeno vídeo, o qual eu peço que você, amado irmão, amada irmã, internauta amigo, envie para outros grupos, outras pessoas, para assim você como eu seja um mensageiro da palavra de Deus. Quero também dizer que eu sou obreiro da Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E que a nossa casa de oração, a nossa igreja, quando estamos reunidos, claro que formamos a igreja, tem cultos todos os dias, meu irmão. Mas os principais cultos que eu te convido é às terças, quintas e domingos. Às terças e quintas, ou seja, todos os cultos da semana são às 19 horas. Aos domingos, às 17h45. Sinta-se meu convidado. Sinta-se nosso convidado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.